Oi, tudo bem com vocês? Ontem nós tivemos a nossa chamada de vídeo, né? Matamos um pouco da saudade. Não é a mesma coisa, né? Mas deu para amenizar mais um pouco, né? Hoje a nossa aula é sobre português, na matéria de português, da página 26 até a página 36. É um texto, né, que é grandinho, tá bom? Vocês vão ler o texto sobre o menino e a cerejeira. Aí vocês vão responder as questões da página 29, que fala sobre assim: converse com os colegas e o professor sobre o texto O Menino e a Cerejeira, de Daiseku e Ekeda. Em qual estado do ano a história se passa? Em que estação do ano a história se passa? De acordo com o texto, qual a razão para o vovô cobrir a cerejeira com as plantas? O que Tahiti aprendeu com o velhinho que cuidava da cerejeira? Então, aí tá perguntando assim, de acordo com o texto, qual a razão para o vovô cobrir a cerejeira com palhas? O que foi que o vovô fez? Por que ele cuidava tão bem da cerejeira, né? Então vocês vão ler o texto, vocês vão entender que o vovô ele cuidava da cerejeira como se fosse uma filha dele, porque ele dizia que a cerejeira era como uma pessoa de idade que não aguentava suportar tanto frio. Não é como as crianças que brincavam, né? No inverno, naquele vento frio, e suportavam. Já as pessoas de idade não suportam, né? Aí fala assim: o que Tahiti aprendeu com o velhinho que cuidava da cerejeira? Você já passou por algumas situações com o que tenha deixado triste? Como você fez para superá-la? Compartilhe suas experiências com a turma. Então, a história ela reflete muito no que nós temos vivido, né? São coisas que às vezes deixam a gente triste, mas que a gente tem que ter fé, né? Que tudo vai passar, que tudo vai dar certo e que nós temos que nós não podemos se abater com tantas dificuldades que a vida tem nos trazido, né? Então, de acordo com o texto na número 3, quem morava no pequeno barraco? Aí vocês vão responder quem era. Releia o texto do trecho e responda. Letra A. As palavras destacadas no texto referem-se a quem? Letra B. Há duas falas neste primeiro trecho do texto. Sublinhe e identifique as quem pertencem. Aí vocês vão escrever aí. Número 5. Analise o texto e responda qual era a maior tristeza da mãe de Tahiti. Aí vocês irão responder. A número 6 é uma resposta pessoal. Considerando a resposta do exercício anterior, junte-se a um colega e imagine que vocês irão escrever uma carta para Tahiti. O que vocês diriam ao garoto para que ele não ficasse mais triste? Aí vocês irão fazer uma carta, né, para esse menino, tá bom? No número 7, vocês vão pegar e vão fazer assim. Releia o trecho das histórias do menino e a cerejeira, depois faça o que se pede. Vocês vão ler esse trecho aí do pequeno texto e na letra A vocês vão fazer assim. Pela leitura do texto, podemos observar que as cerejeiras são muito fortes, pois conseguem suportar o inverno, que é um momento difícil para a primavera florescer, ou seja, viver em um momento bom. Conte qual foi para você um momento feliz, como o desabrochar das cores da cerejeira. Vocês vão escrever aí uma resposta pessoal de vocês, tá bom? Aí, conforme lemos no texto, os momentos difíceis que acontecem na vida nos ajudam ou nos prejudicam. Por quê? A gente pode perceber que muitas coisas que acontecem na vida da gente nos fortalece, ajuda a gente a aprender. Cada dificuldade que a gente passa, que a mamãe passa, o papai passa, é para na frente a gente saber dar valor que a gente tem, dar valor a todos os momentos que vivemos, mesmo momentos difíceis, os momentos bem, né? Todos são para a gente se aprender e a gente dar valor a tudo que acontece, tudo é permissão do Senhor também na nossa vida, não é isso? Então,
Na página 32, considerando o texto, você acha que Tahiti era tão forte como a cerejeira? Justifique a sua resposta. Aí vocês vão responder se Tahiti era forte como a cerejeira, né? Devido a ele ter perdido o pai dele, ele ainda tinha alegria para poder brincar. Ele se espelhava muito na mãe dele, que a mãe dele saía todos os dias cedo para fazer o quê? Engraxar sapato, né? Para poder manter ele, dar comidinha para ele, manter a casinha deles, que eles moravam depois de uma guerra. Então, vamos relembrar o substantivo simples. Você já aprendeu o que é substantivo? É a palavra que dá nome a seres, coisas, lugares, ideias e sentimentos. Além de próprio ou comum, ele pode variar de gênero masculino ou feminino, ou número singular ou plural, ou grau do aumentativo ou do diminutivo. O substantivo simples é aquele formado somente por uma palavra, Tahiti, vovô ou garoto. E o substantivo composto? O substantivo composto é aquele que é formado por mais de uma palavra. Aí temos o exemplo, né? No exemplo, vocês vão olhar e vão escrever assim. Por exemplo, ó, pé, de, moleque. Vou virar a câmera que vocês vão observar direitinho, tá bom? Olha, na câmera aqui, para vocês darem uma olhadinha, ó o nome, ó, pé de moleque. O nome pé de moleque, ele é um nome só, porém ele é composto por quantas palavras? 1, 2, 3. Então, ele é um substantivo composto. Então, ele é igual guarda-chuva, né? Luiz, Eduardo. Então, até as pessoas que têm 2 nomes são os quê? Substantivos compostos. Quem de nós temos 2 nomes? Júlio César, né? Pedro Augusto. Deixa eu ver se eu lembro mais de algum. Me passou um branco aqui, mas que eu tô lembrando só eles 2 que tem os nomes que tem o substantivo composto. Nós outros temos o nome substantivo que simples, né? Como Cecília, Alice, Melissa, o meu nome, né? Fernanda, Elano, Nicolas, né? Então, aí, na página 33, vocês vão ativar a memória de vocês. Você lê uma história cujo título é O Menino e a Cerejeira. Com relação às palavras destacadas, é correto afirmar que o menino e a cerejeira é um substantivo comum e simples, é um substantivo próprios e simples, substantivo comuns e próprios ou somente substantivos próprios. Aí vocês vão observar, né? Se eles são substantivos comuns e simples, próprios e simples, ou comuns próprios ou substantivos próprios. Aí vocês vão marcar o xizinho na resposta correta. O substantivo simples é formado por uma palavra. Pinte apenas a criança que tenha com o nome o substantivo simples. É o que eu acabei de falar para vocês. De nós que temos o substantivo simples, né? Que temos somente um nome. Aí vocês vão pintar a imagem das crianças que têm somente um substantivo simples. Aí na página 34 é uma resposta pessoal. Vocês vão fazer assim. Como são o nome dos seus colegas? Olha aí. Há mais substantivos próprios com uma ou com 2 palavras. Com a ajuda do professor, elabore uma lista no quadro negro, separando os nomes com uma e com 2 palavras. Em seguida, copie na tabela somente os substantivos próprios simples. Então, eu vou passar uma foto para vocês, eu vou escrever aqui no meu quadro e vou mandar para vocês a foto, que vocês, com o nome dos coleguinhas de vocês, tudo direitinho, aí vocês vão olhar quem são os substantivos simples, próprios e simples, tá bom?
Aí, na página 35, vocês vão pesquisar em jornais ou revistas 7 nomes próprios, escrito com mais de uma palavra. Recorte e cole no quadro, nomeando cada uma das crianças, tá bom? Aí, na página 36, está falando assim, na número 5. Circule somente os substantivos simples. O substantivo simples é que tem somente uma palavra. Substantivos compostos, ele tem mais de 2 palavras, tá bom? Aí, vocês vão marcar somente os simples. Aí, na número 6, vocês vão formar frases com as palavras que você circulou. Não esquecendo que início de frase com letra maiúscula e pontinho final, tá bom? Na frase, se é de exclamação, se é de interrogação, se é afirmação. Não esqueça do pontinho do final e não esqueça que o início da frase é com letra maiúscula. Um beijo, a tia tá morrendo de saudade de vocês.